paz do Senhor para todos. Eu sou a pastora Esther, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás, sob a liderança do pastor Fernando Rodrigues. Em nossa leitura bíblica diária, meditaremos hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Neste capítulo, Herodes manda matar a Tiago, irmão de João, Pedro é livre da prisão e Herodes é morto. Vemos aqui até onde vai a vaidade de um governante injusto para manter a sua popularidade. Provavelmente, no intuito de provar para os judeus a sua lealdade às tradições de seus antepassados, Herodes perseguia a igreja, estendendo suas mãos sobre alguns para os maltratar. Este Herodes era neto de Herodes o Grande, que havia mandado matar as crianças de Belém. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 16. Ele era sobrinho de Herodes Antipas, que ordenou a decapitação de João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 10 e 11. Observe que a perseguição desta família de governantes contra o cristianismo aconteceu desde o nascimento de Jesus. A maldade de Herodes o Grande era tamanha que, no desejo de eliminar Jesus Cristo, Filho de Deus, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e seus contornos, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Quanto a Herodes Antipas, que era seu tio, para agradar um simples capricho de uma mulher que havia pedido a cabeça de João Batista em uma bandeja, mandou decapitá-lo. Este João Batista fora aquele que preparou o caminho anunciando a Cristo e também o batizou. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 2 a 4 e Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 16. E este Herodes, que o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos nos apresenta, mandou matar a Tiago, irmão de João, a conferir no versículo 2. E vendo que isso agradara aos judeus, mandou prender a Pedro. Versículo 3. O propósito de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, ou seja, matá-lo. Talvez o fato de Pedro já ter sumido misteriosamente da prisão em outra ocasião, Atos capítulo 5, versículo 17, fez com que Herodes aumentasse o efetivo de segurança para que pudesse guardá-lo. Versículo 4 do capítulo em questão. É interessante ressaltar que a igreja fazia constante oração por Pedro a Deus. Versículo 5. E o anjo do Senhor apareceu a Pedro, o despertou do sono, as cadeias caíram-lhe das mãos e o anjo lhe disse: lança às costas a tua capa e segue-me. E Pedro o seguia, sem acreditar que era real o que estava acontecendo. Passaram pela primeira e segunda guarda. A porta de ferro que dava para a cidade abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua e o anjo o deixou. E assim o Senhor livrou a Pedro das mãos de Herodes
e de tudo que o povo dos judeus esperava. Versículo 11. Quanto a Herodes, em um dia designado, vestiu as vestes reais e, assentado no tribunal, fez um discurso. O povo o considerou como Deus, mas o anjo do Senhor o feriu, porque não deu a glória a Deus. E morreu comido de bichos. Versículo 21 a 23. Sabemos que Deus não dá a sua glória a ninguém, nem o seu louvor às imagens de escultura. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Pedro descreve sua experiência em sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 12, quando diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem males. É importante ressaltar que tanto Pedro como Herodes foram tocados pelo anjo. O anjo tocou no lado de Pedro para que este fosse livre das cadeias. O anjo tocou Herodes, que perseguia Pedro e buscava para si a glória que pertencia a Deus. O rei adoeceu e morreu. O toque divino pode operar na vida das pessoas a vida e a bênção, ou a morte e o castigo. Pedro era um fiel servo de Jesus e por isso recebeu através do toque divino vida e bênção. Herodes, no entanto, era um perseguidor desalmado e o toque divino lhe trouxe condenação. O que vimos neste capítulo é que tanto a libertação de Pedro quanto a morte de Herodes serviu para o progresso espiritual da igreja. Na libertação de Pedro, foi exaltada a misericórdia de Deus. Na morte de Herodes, foi exaltada a justiça de Deus. Faremos aqui uma observação no tocante à prática da oração, voltando ao versículo 5, onde diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vimos que Deus ouviu e atendeu a oração que a igreja fazia pelo apóstolo Pedro. Assim também acontece quando nos dirigimos a ele através da oração. Por isso, o nosso posicionamento como cristãos no tocante à oração é, entre outros, interceder uns pelos outros, orar sem cessar, apresentar as nossas necessidades a Deus em oração. Vamos ver alguns versículos referentes a esses tópicos. Interceder uns pelos outros. A Epístola Universal do Apóstolo Pedro diz no capítulo 5, versículos 14 a 18: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses
não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Observando este texto, notamos que várias situações diferentes, através da oração, se obteve a solução. Orar sem cessar. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos assegura ou nos assevera esta condição ou esse posicionamento: orar sem cessar. Além dos momentos de oração em reuniões na igreja, devemos manter o contato contínuo com Deus através da oração. Apresentar as nossas necessidades a Deus em oração. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 17, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vimos aqui alguns posicionamentos, que nós temos como cristãos em relação à oração. E nós sabemos que Deus ouve as nossas orações. Deus responde às nossas orações. E assim nós encerramos o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Amém.